Senhoras e senhores, começamos aqui episódio 3 do Pode Rir, é o podcast do odontólogo, e hoje com um convidado extremamente especial, que é o Dr. Bruno Lima. Fala, meu amigo. Prazer imenso estar aqui com você, cara. Obrigado pelo convite. E vamos falar de tudo, vamos falar de odonto, de vida, profissão, também para somar. Cara, é muito bom te receber aqui, porque eu tô chamando primeiro as pessoas próximas a mim. Então, o Bruno, eu já conheço tem algum tempo, além de amigo, cirurgião, extremamente competente, só faz caso bom, tá? Sugiro aí que vejam depois lá no Instagram os casos dele, tá? Então, assim, é um parceiro, tanto para a vida quanto para a profissão. Por isso que é uma satisfação enorme receber você, meu amigo. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Vamos falar um pouco aí da sua sequência, do seu estilo de vida, Claro. Da parte da odontologia, certo? E eu queria saber a primeira coisa, cara, o que te levou a fazer odontologia? Porque, assim, a gente acaba vivendo no dia a dia e tem algumas perguntas que a gente não vai fazer um pro outro, né? Mas o que te levou a fazer odontologia? O que te levou ao início da carreira? Cara, Rodrigão, isso é bem interessante minha história, porque assim, eu não tenho, igual seu pai é dentista, né? Eu não tenho ninguém na família próximo que era dentista. E durante o ensino médio, a gente fica aquela dúvida, o que eu vou fazer, medicina, direito. E um dos melhores amigos do meu pai, a família toda dele é de advogados. E aí, na época, meu pai falando, ó, direito é uma área boa, todo mundo muito bem sucedido e tudo mais. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, direito, aquelas leis e tudo mais, não gostava de ler nem a pau. Falei, bicho, acho que isso aí não vai dar muito certo comigo, não. E o ensino médio foi fluindo, consequentemente, se eu não me engano, no segundo ano eu tive aula com um professor, inclusive, cara, gente finíssima, chama Turco. Ele era professor de biologia e era dentista. Eu descobri que ele era dentista. Pô, bacana e diferente, né? Cara, e aí eu falei, eu vou colar nesse cara, bicho, vou sugar ele, vou ver o que ele me fala da profissão. O cara é dentista e dá aula de biologia, inclusive ele é implantodontista também, igual a gente. É diferente. E aí eu peguei, comecei a trocar ideia com ele e ele foi me guiando. Ó, você vai estudar biológicas e tal, e eu me interessei. E uma amiga do meu pai é dentista, só que, tipo assim, ela não atendia tanto e eu comecei a acompanhar ela. Comecei a acompanhar ela e comecei a acompanhar um amigo meu que estava no terceiro ano, que o pai dele é dentista e o irmão também é dentista. Isso você estava no terceiro também? Isso, já encaminhando para fazer o Enem. E aí eu decidi, cara, eu vou fazer odonto. Vou meter a cara, vai ser odontologia. Aqui em Goiânia mesmo? Eu fiz em Anápolis, fiz na Evangélica. Bacana. Na época eu quase passei na UFG. E aí, por 0,6, se eu não me engano, fiquei na lista de chamada e não me chamaram. Eu fiz 2 ou 3 meses de cursinho, entrei no Evangélica, com a cara e com a coragem, fui para Anápolis. Top demais. Aí fiquei em Anápolis lá 4 anos. Peguei a última turma de 4 anos na época. Bacana, bacana. Cara, Deus escreve certo por linhas tortas. Então, certeza, né, se passou lá é porque era para ser lá. Né? Não, assim, sabe, assim, claro, eu queria fazer o UFG, por ser uma faculdade pública, não ter custo e tudo mais. Mas no meu coração eu sentia que a União Evangélica era Tava meu certo lugar. E assim, ali, eu né? não me arrependo de forma alguma. Foi um negócio pra minha vida. Porque eu morei sozinho, então tive que me virar, tive que tocar a vida, aprender a ser homem e vamos trabalhar, vamos. Era a oportunidade que eu tinha. Ou eu estudava, ou então eu estudava. Não tinha pra onde correr, não, meu irmão. Tá certo, é isso aí, cara. Que bom. Olha, no 2007, final de 2007 eu tava formando, né? Eu tive um acidente, fui atropelado também. Eu fiquei um mês parado, sabe? Então, assim, eu acredito que no início você vai encontrar dificuldades. Né? Com certeza, No início você vai com encontrar certeza. dificuldades, você vai encontrar alguns contratempos, né, que vão contra o que, né, a gente acreditou que era o melhor. Qual que foi uma dificuldade que você teve no início, cara? Da profissão que No você início fala? da profissão. Cara, eu acho que é falta de paciente. Porque, assim, eu penso que a faculdade nos prepara para ser profissional. Igual no último podcast eu ouvi você falando que você formou, seu pai falou, agora daqui que você vai aprender. Exatamente. Então, assim, cara, a gente forma muito cru. Eu te falo porque hoje eu também sou professor, dou aula e eu vejo que os alunos, principalmente com a pandemia, você vê que o pessoal está saindo muito despreparado. Então, assim, infelizmente a verdade é essa. A pessoa vai sair dali sem um norte. Vai ter algumas áreas, algumas especializações que ela
que ela vai ter mais interesse, só que a pessoa sai um clínico geral, então vai saber de tudo um pouco. Então, para mim, a maior dificuldade foi realmente a falta de paciente, porque logo depois que eu formei, eu consegui montar um consultório em parceria com um colega, que nem deu certo a sociedade depois, mas eu sempre tive meu consultório, eu sempre tive aquela perspectiva de ter os meus pacientes. Então, na época atendia parente, atendia colega, atendia pessoa, porque era um consultório de rua, de porta. Então, na época, eu panfletava para chamar paciente, dava meus pulos. Isso tem quanto tempo, Bruno, que você formou? Cara, eu formei em 2018. Eu tô indo pro quinto ano de formado só, mas assim, graças a Deus, cara. só benção. Só benção, só benção, só benção depois que eu formei. Então, assim, igual você fez a pergunta, eu acho que a minha maior dificuldade foi realmente a falta de paciente, porque a gente sai dali sem ser um norte. A gente tem um mundo que realmente não é a verdade. Quando você começa a clinicar, começa a ver como que funciona, como que realmente é a odontologia na prática, você tocar um consultório que vai ter custos, que vai ter responsabilidade, que não vai ter um professor ali para te guiar, pegar na sua mão e falar, você vai fazer dessa forma. Então aí a coisa muda. Mas, consequentemente, as coisas foram fluindo e tudo mais, trabalhando certinho. Hoje não falta, graças a Deus. Só. Bom, cara, bom demais. Benção. Eu também falei no podcast passado um detalhe. Para quem trabalha bem, sempre vai ter paciente. No nosso caso, né? Para quem trabalha bem em outras áreas, também sempre vai ter o cliente. Mas no nosso caso, sempre vai ter alguém. Só que leva tempo. Eu até falei com o Dr. Helder aqui do seguinte: a gente trabalhou em torno de uns 10 anos, né? A gente conseguiu começar a ver o retorno das indicações dos pacientes que nós havíamos já tratado, feito uma execução bem feita do trabalho. Então a coisa vira uma bola de neve. Quanto mais você faz o trabalho bem feito, mais retorno você vai ter. Né? E a coisa começa a andar sozinha. Vai plantando coisas boas, exatamente, não tem como. Exatamente, você já começa a colher, é uma colheita constante. Isso é muito bom, cara. Se você tivesse que dar um conselho hoje, né, para o seu eu de 5 anos atrás, qual que seria? Cara, eu acho que não desista. Eu acho que a gente não pode desistir. A gente tem que correr atrás. Vai ter dias que realmente vai ser muito difícil. A gente vai sair do consultório sem um centavo no bolso, mas a recompensa vem. Igual você falou. Assim, não falta indicação quando você faz um serviço bem feito. Às vezes a pessoa fala, tem muito dentista, tem muito implantodontista, tem muito cirurgião, que é basicamente a nossa área. Mas, cara, quantos que faz o que a gente consegue fazer? Quantos que consegue tirar um siso rápido, que o paciente vai sair dele sem ter um edema? Então é ter o diferencial. Não adianta a gente trabalhar da forma errada. A gente tem que trabalhar da forma certa, fazer tudo da forma correta, do jeito que tem que ser feito. E aí o paciente vai indicar um, que vai indicar outro, e consequentemente o boca a boca vai levando. Mas eu acho que é não desistir, cara. A gente não pode ser imediatista. Boa. Porque não é. Assim, eu tô no 5º ano de formado e, assim, graças a Deus já adquiri muita experiência. Eu sei que ainda tem muito a aprender, mas é não desistir. Vai ter dias que realmente vai ser muito difícil, mas você não pode dar o braço a torcer. Pensar que, cara, as coisas não vão parar aqui e tudo mais, igual quando teve a pandemia. Tem uma história que é muito interessante. Quando teve a pandemia, eu tava lá no laboratório e, consequentemente, um colega lá, um protético, ele falando, cara, eu tô ganhando 10 mil por mês e tudo mais. E eu, puta que pariu. Avestruz Master. Falei, velho, o protético tá ganhando 10 pau e eu não tô conseguindo tirar 3, 4. Falei, que odontologia é essa, cara? Será? Eu estudei, gastei uma nota pra estar aqui. O cara que tem um curso tirando uma onda comigo aqui, falei, cara. Que é isso? Que merda de profissão é essa? E veio a pandemia e, consequentemente, o psicológico atrapalha, né, cara? Você fala, nossa, porque a nossa profissão, ela é mão na massa, cara. Se você não atender, as coisas não vão fluir. E aí veio a pandemia, o povo com medo, não ia no dentista e tudo mais, depois deu aquele boom. Acho que o pessoal ficou tanto dentro de casa que depois veio no dentista, resolveu fazer um monte de coisa. Então, assim, aí eu falei, cara, o cara tá tirando 10 contas e eu não tô conseguindo tirar 3, 4, não tô dando conta de pagar minhas contas, como é que eu faço? E eu fui ver que, com o passar do tempo, as coisas fluíram. E aí, na época, eu comecei a estudar até bolsa de valor. Eu preciso arrumar alguma coisa para fazer pelo computador e tudo mais. E aí voltou as atividades e aí a coisa fluiu.
Bacana. E aí foi só bênção, só paciente e tudo mais. Então, assim, eu penso que é trabalho de formiguinha, cara. Você faz um trabalho aqui correto, o cara vai te indicar, vai trazer pessoa da família, vai falar bem de você, e aí a coisa vai fluindo. Vai fluindo. Hoje tem muito a questão do Instagram, igual o Helder falou no outro podcast. Só que não adianta você ser bom no marketing e não ser bom na prática. Exatamente. Não saber o que você está fazendo, vender para o seu paciente um tratamento que você não dá conta, que você não tem habilidade. Então, eu acho que é muito mais correto você dar um passo atrás, estudar, ver certinho tudo que você está planejando, se realmente ser ético. Acho que a gente tem que realmente ser ético, ser correto com o paciente, que dali para frente, cara, é só coisas boas. Bruno, eu penso igual você, cara. Então, quando a pessoa vai investir em algo, pensar, ela tem que ter a mente aberta e fazer um planejamento bem feito. E a odontologia, eu estava vendo uma palestra sobre empresários e falou algo interessante que eu acho que cabe muito bem na odontologia, que é o seguinte: se você faz algo muito bem feito, né, muito bem feito, durante muito tempo, não é o suficiente. Então, assim, na odontologia se aplica isso. Ah, como assim? Eu faço um bom serviço. Não, sim, ótimo. Mas se você for um excelente profissional, mas se você não tratar a pessoa bem, por exemplo, não tiver um trato pessoal, não adianta, você vai ser limitado, entendeu? Então, você tem que ser um bom profissional, tem que evoluir como pessoa, tratar bem a pessoa, tem que evoluir na parte de relacionamento, de atendimento, de marketing, de vendas. Então, assim, isso vai galgando coisa que vários engloba um atendimento, né, cara? Às vezes a pessoa é bom só ali no mocho, mas no relacionamento com o paciente, ele não tem aquele molejo, não consegue tratar o paciente bem. Então, acaba que ele fica travado, né? Não tem jeito. Envolve muita coisa, realmente, um atendimento, assim, exatamente. É um leque gigante. No meu mestrado, tinha um professor, ele era muito bom, muito inteligente mesmo, sabe? Então, ele ele atua, né? Então, assim, um cara, né, que não tinha nada a falar em relação a conhecimento, cara, excelente, né? Ele lia o livro ali, falava o livro de trás para frente de cabeça ali sobre oclusão, então, cara, muito bom. Mas na parte de relacionamento, não era muito bom. E uma vez a gente foi visitar a clínica dele, né? Aí você espera o quê? Você fala, pô, tô fazendo curso de mestrado, né? O cara é professor do mestrado, você fala, pô, vai ter uma clínica de outro mundo. E chega lá, muito pelo contrário, cara. Não era clínica de outro mundo, era uma cadeirinha simples, certo? Num ambiente, né? Não era do mais elitizado. Organizado, limpinho, tudo bem. Mas, né, cadeira até um pouco antiga. Ou seja, né, não adianta você ser apenas inteligente, digamos assim. Isso, digamos, para quem vem de fora, seria o mínimo, né? Então, vou lá no Dr. Bruno, né? Tá lá o doutor Fortão, fazendo caso bem feito, postando no Instagram e tal. Você imagina, o cara vai fazer um serviço bem feito, né? Vou no Dr. Bruno que ele vai me deixar com um sorriso bonito, né? Mas isso é o que a pessoa já espera. Então, digamos assim, esse seria o essencial, sabe? Cara, tem uma história que é muito interessante numa clínica que eu trabalhei. O implantodontista de lá era bom profissional. Só que ele era muito grosso. Ele era muito rude, fechado e tudo mais. E aí um dia, eu já me interessava por cirurgia, na época eu não tinha feito especialização ainda. E aí um dia eu tava lá e consequentemente a gente preparou a cirurgia e tudo mais. Quem preparava a cirurgia era eu. O paciente tá pronto para ser operado. Aí o cara foi paramentar e tudo mais. Aí ele pegou a caixa de instrumental e pá, jogou assim em cima da bancada. Aí a paciente olhou assim. Não vou fazer a cirurgia mais não. Sério, cara? Saiu. Aí ele ficou meio assim, não, quem tá... Ela, parece que você não tá bem, você chegou já tratando o instrumental, assim, você vai tratar minha boca desse jeito e tal. Mas cancelou o tratamento. Pra Então, você assim, ver, né? eu penso que isso é muito importante, cara. A aparência que a gente demonstra, igual você, cara. Você é um cara super extrovertido. Toda vez que eu olho pra você, você tá rindo, tá bem astral, super de boa, trata a gente bem. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, cara. Porque todo mundo tem problema, seja pessoal, seja profissional. Eu acho que a gente não pode confundir as coisas. Porque o paciente tá ali na cadeira, cara, assim, sendo bem sincero, ninguém gosta de estar ali. Então a gente tem que tornar um ambiente o mais sociável possível, o mais aconchegante possível. Pôr uma música bacana, uma cadeira legal, servir um café, servir uma água.
trazer o paciente pra gente, trazer o paciente como um amigo, assim, que aí o cara vai lá, vai gostar do tratamento e tudo mais. Então, eu penso que é tudo interligado. Não adianta você ser um bom profissional se você não consegue ter as outras coisas. Você vai ficar limitado, igual você falou. Exatamente, cara. Falou tudo. A pessoa, o dentista, ele tem um nível de tensão muito grande, que o trabalho, ele é Cara, estressante, que além de lidar com pessoas, você lida com expectativa, lida com a saúde. e é responsabilidade. E responsabilidade. Absurdo. Hoje eu peguei uma paciente, aproveitando aqui, ela foi lá, avaliação, pá. Ela falou que fez enxerto na região do 16, né? Aí ela, não, mas já tem como fazer agora? Eu, não, agora não, tem que fazer um exame. Foi outro profissional que fez, vou pedir uma tomografia. Eu, não, mas eu quero fazer agora, não sei o quê. Eu falei, não, não existe isso. É a mesma coisa que você entrar no carro, fechar o olho, você dirigindo e querer acertar o caminho. Cara, não tem como. Então o nível de ansiedade das pessoas tá enorme. Tá. Né? Tá enorme, Hoje enorme. a informação Então, tá muito fácil, né, Rodrigo? A pessoa, igual hoje eu tava vendo uma live, não sei se você conhece o Salomão Osteto. É um dentista que ele faz muito a on-for. E ele preconiza só técnica de ancoragem. Ele faz uma live toda quarta, 7h30 da manhã. É mesmo. Aí hoje eu tava tomando café lá e tô lá vendo a live e tal. E ele falando, cara, o tanto que as pessoas chegam hoje no consultório já sabendo. Entra lá no Google, técnica de ancoragem, implante sem enxerto, protocolo sem enxerto. Então, assim, às vezes a gente fala uma coisa pra pessoa, você já com certeza já deve ter vivido isso. Se falar isso pra pessoa, aí a pessoa, já pesquisei isso aqui, doutor, já sei o que é. Então, a gente tem que realmente tomar cuidado. Antes eu ficava um pouco inseguro, sabe? Uma pessoa chegava e falava, pô, hoje em dia, pra ser sincero, eu acho bom. Eu chegar, mas é isso. Falei, por isso que eu falei isso e isso. É um meio até de você se ligar. Nossa, eu acho tão bom quando a pessoa chega, fala, minha situação é essa, aí você vai lá e dá a solução. Né? Então a pessoa tem uma expectativa, você responde ela, atende a expectativa, esclarecendo todas as dúvidas. Eu acho maravilhoso. Isso é muito importante. Você falou, você pediu o exame primeiro. No começo da profissão, a gente é muito afobado. Cara, a paciente chegou aqui. No começo era assim, cara, a paciente chegou aqui. Eu já fiz isso sem periapical, sem nada. Vai lá, cara, esse vai estar de boa. Deu tudo certo. Mas poderia não dar. Então, às vezes a gente fica com medo, cara. Nossa, a paciente chegou, eu vou perder esse tratamento, ela vai em outro, eu não vou resolver. Mas, cara, o que é nosso, ninguém tira. Exatamente. Não tem jeito. Não, e se não for para fazer da maneira correta, às vezes era melhor não ter você feito. Nem fazer. Depois eu falei, olha, se não for para você descansar, se não for para fazer o exame, é melhor nem fazer. Porque ou nós vamos fazer da maneira correta para ter um excelente resultado da melhor maneira possível, eu né? Não vou fazer. Utilizando todas as técnicas necessárias, ou a gente não vai fazer. Nós estamos aqui para dar o nosso melhor para você. Né? E da mesma maneira que a senhora tem a expectativa do melhor, não é verdade? Logicamente ela, né? Entendeu? Se tivesse feito uma coisa que não teria dado certo. Vem, as pessoas chegam lá, não, eu quero fazer um implante agora. Eu falei, não, então vamos fazer um implante. Onde você falou que tem um enxerto. É um risco muito grande, né, cara? Loucura, cara. Fazer as coisas aleatórias, assim. Então, por isso que eu falo, o dentista tem um nível de tensão muito grande. Demais. Aí fica a pergunta aí, o que você gosta para ajudar a relaxar, para tirar a tensão do dia a dia? Musculação. Pô, por que eu desconfiei da resposta? Eu tô desconfiado. Né? Puxar um ferro, não tem jeito, cara. É o que eu gosto. Assim, eu sempre pratiquei esporte, desde pequeno. Eu era muito magro, cara. Não é mentira, não é possível. Demais, eu te mostrar. Quando você tinha 8 anos. Era só graveto, irmão. E aí, cara, eu sempre fiz. Te traumatizou, né, essa fase, pelo jeito. Nunca mais. Então, assim, na época, cara, desde criança, eu sempre fui muito acelerado. Muito imperativo. Sempre gostei de fazer esporte. Já fiz skate, bicicleta, natação. E aí um amigo meu falou, cara, abre uma academia aqui perto de casa, vamos lá. E eu, beleza, bicho. E de lá pra cá só. Mas assim, o que eu gosto mesmo é de fazer atividade física. Seja musculação, seja fazer uma caminhada. Eu acho que a gente tem que ter um momento pra gente, cara. Porque igual, por exemplo, hoje, eu atendi um paciente à tarde, foi a tarde inteira num paciente só, cara. Preparar, moldar, fazer provisório. Então, assim, a parte da reabilitação é muito tensa, cara. A parte cirúrgica também. Então, às vezes a gente sai ali do consultório. A gente é ser humano também, não adianta. Cara, o que eu faço hoje? Sair do consultório, me desligo. Às vezes responde o WhatsApp, alguma coisa aqui mais de urgência, mas eu tento me desligar, cara. Porque senão vai chegar uma hora que a gente não vai aguentar.
Então tem que ter uma válvula de escape. Igual eu vejo que você acorda cedo, faz academia, tem que ter, cara. Um tempo com a família, um tempo off da profissão. Senão a gente fica muito naquele ali, assim, é nossa paixão, é o que a gente gosta. Mas tem que ter alguma coisa por fora. É ir ali na academia, ouvir uma música e tudo mais, é o que me relaxa, é o que me... É até o que eu planejo, às vezes, o que eu vou fazer. Igual, tipo assim, treinei, eu já tô ali pensando, amanhã tem isso, eu posso abrir um exame aqui, ver e tal, por alto, dou um pensamento, às vezes é um outro pensamento de quando eu tava lá na clínica. Então, assim, eu penso que é muito importante esse momento, assim, nosso, um tempo pra gente, não tem jeito, cara. Bacana. A gente tem que ter esse momento de descontração, já até para poder atender a pessoa de uma maneira melhor, né? Com certeza. E me fala uma coisa, você tem namorado, né? Tenho, sou noivo. É noivo, exatamente. Ela também é dentista? Ela é médica. Ela é médica. Como é que vocês se conheceram, né? Cara, foi nesses 2, 3 meses de cursinho que eu fiz. Veio uma benção pra mim. O cursinho foi bom, hein? O cursinho rendeu, hein? Cara, então assim, a Isabela, ela era amiga de um grande amigo meu, que hoje mora em São Paulo. E aí a gente se conheceu ali, um olhava pro outro, mas nada demais. Eu, na época, só tava ali pra estudar, e ela mais ainda, que ela era bem séria. Tava ali pra estudar, tá noiva, não tô sabendo. Não pode mentir não, hein? Então, assim, cara, e aí a gente se conheceu, só que tinha um outro no Instagram. E aí, segui e tal, aí um dia, essa história é engraçada pra caralho, ela fica puta que eu falo assim. Eu sempre gostei de ajudar o próximo, cara, assim, então, no meu aniversário, logo quando eu formei, eu falei, um propósito que eu sempre tive comigo, eu falei, cara, o que Deus me der é uma parte eu quero ajudar os mais necessitados. E aí, no meu aniversário de 2018, separei uma grana, falei, cara, o que eu iria gastar comigo, eu vou comprar tudo de cesta básica, eu vou comprar tudo de roupa. Fui lá no lixão de Aparecida e doei pro pessoal. E aí, peguei, tirei foto, postei e tal, ao meu aniversário, não sei o quê. E aí meu Instagram bombou. E aí ela bateu palminha e ela já tinha reagido a uns outros stories. Eu falei, cara, eu vou trocar uma ideia com essa mulher, vamos ver aqui. E aí virou o que virou, cara. Assim, a Isabela foi uma bênção na minha vida. Ela me ajudou demais e me ajuda demais. É meu braço direito em tudo. Eu penso que o relacionamento, quando ele é pra somar, o homem, todo eu falo, tem uma frase que fala, né? Atrás de todo grande homem tem uma grande mulher, né? Sim, então, com certeza. Eu vejo até você com sua esposa, que ela te ajuda, cuida da sua família. Cara, demais, então, assim, cara, não adianta. Ninguém consegue fazer as coisas sozinho. Ninguém chega onde tá sozinho. Não tem Exatamente. jeito. Por trás de um grande CPF, tem um grande CNPJ, assim, tem uma pessoa por trás. Certeza, e essa pessoa tem que ter um sustento, né, cara? Com certeza. Psicológico. Então, assim, o homem e a mulher, cara, quando eles estão num propósito, não adianta. Igual você perguntou se ela é dentista, ela é médica. E é muito interessante, cara, porque assim, às vezes eu chego, conto as coisas pra ela, ela já sabe e tal, aí às vezes ela me conta, eu já sei. Então, assim, é muito interessante. Porque, assim, você é dentista igual eu. A gente só fala de odonto, tem hora. Exatamente. Às vezes a gente reúne com amigo, eu tenho uma cambada de amigo que é dentista e fala tal, fez isso. Roda de médico é a mesma coisa. Às vezes ela sai com os amigos dela e eu fico lá só ouvindo. Então, assim, é bem interessante, é bem legal. Não tem jeito, tem casos, tem pérolas, né, cara? Se fosse contar aqui de cara, não casos tem jeito, assim, eu acho que todo bom profissional, ele vive a profissão, 100%. Sim. Não tem jeito, não tem como você ser dentista só de segunda a sexta e final de semana. Exatamente. Não tem como, não tem jeito. E qual foi a situação mais engraçada que você passou no consultório, assim? No consultório? Independente do... Cara, eu acho que foi um dia que a paciente chegou com a dentadura lá pra mim. O que ela fez, cara? Ela chegou com a dentadura pra colar. E aí ela tinha colado essa dentadura com Super Bonder, bicho. Puta que pariu. E aí ela, não, doutor, não tinha dinheiro. Eu falei, não. Na época do meu primeiro consultório, eu falei, não, vamos fazer uma dentadura pra senhora nova, não sei o quê. Então, assim, foi bem engraçado porque ela chegou porque ela tinha um aniversário da filha dela. E assim, foi bem cômico. Aí acabou que na época eu fiz a dentadura, ela não teve condição de me pagar. Aí eu falei, não, então fica com a dentadura, tá tudo certo. Vai ficar. Vai sorrir.
Mas, assim, tem várias situações, cara. Tem situação constrangedora, né? Gente que trabalha com cirurgia. Tem situação de paciente que, às vezes, extrapola demais no que vai fazer. Tipo assim, não respeita o limite paciente profissional. E, às vezes, a pessoa pega e tenta intervir de uma forma sacana, sabe? Então, assim, é muito difícil. Mas tem várias situações, né? Você tem que estar atento, né, para atender a pessoa da melhor maneira possível, mas sem se Tem que resguardando, né, tomar cara, para cuidado, atender cara. da maneira Porque, correta, assim, mas sem ser prejudicado. é muito custoso, cara. Igual a gente falou que tem muito dentista. Então, hoje também tem muito advogado e tem muita pessoa que tá focada nessa área de direito médico, né? Então, assim, às vezes qualquer vacilada nossa já abre porta pra pessoa nos ferrar. Não tem jeito. Exatamente, Por exatamente mesmo, uma exatamente. coisa mínima. Tem muito dessa situação. Se a gente fosse falar de situações, cara, tem um advogado hoje, até, ele falou de algumas situações, e tem toda a área, cara, tem toda a área, Não toda a adianta, área. toda a Eu falei área. até de um caso lá de um vizinho meu, ele conhecia o caso, você tem noção do tamanho do... Tem até que tomar cuidado do que vai falar, né? Não, ele até conhecia, ele falou, conhece a situação é essa, essa, essa. Eu falei, exatamente. Então, cara, quando um acorda falando, quero ganhar um dinheiro fácil, né? Infelizmente tem um outro que acorda que é o que vai perder, né? E Não infelizmente o que vai tem perder, jeito. às vezes, é alguém mais honesto do que o, né, Às vezes que até quer mais ganhar. necessitado, né, cara? Mas me diz uma coisa, qual o seu maior sonho? Cara, meu irmão, meu maior sonho eu acho que é a independência financeira, cara. Não é a questão do dinheiro em si. Pra mim, o dinheiro ele é consequência de um trabalho bem feito. Mas eu ter a condição de não ser escravo do dinheiro. Tipo assim, consigo ajudar meu pai, consigo ajudar minha família, todo mundo. E é uma coisa que não vai me fazer falta. Consigo, que você é católico igual eu. E, cara, Deus é maravilhoso na nossa vida. Então, assim, eu penso que o dinheiro vem para somar. Então, para mim, o meu maior sonho é não ser dependente do dinheiro. É ter um sustento a ponto de eu falar, cara, eu vou conseguir ajudar as pessoas, vou conseguir ajudar os mais necessitados. Que, infelizmente, essa política nossa, do nosso país é uma fragilidade. Então, assim, tem muita pessoa que vive algo que a gente nem imagina. Igual voltando pra Isabela, pra minha noiva. Cara, ela trabalha num postinho em saúde da família. Ela é médica da família. Cara, e ela me conta cada situação que a gente não imagina, cara. É pai que mora com 5, 6 filhos sozinho, é mãe que mora com 5, 6 filhos sozinho e vive do auxílio, às vezes não tem nada pra comer. E é coisa que tá do nosso lado. E a gente não vê. Exatamente. Às vezes a gente vive numa bolha. Então, assim, eu penso que o meu maior sonho é realmente isso, é ter condição de ajudar sem... Porque às vezes a gente fica vendo assim, cara, eu gosto muito de futebol. Eu tava vendo a proposta que fizeram pro Messi lá, o cara ganhar 1,2 bilhões ao ano. Nossa Senhora. É R$ 100 por segundo o contrato. Que isso? O que esse cara vai fazer com esse dinheiro? Às vezes a pessoa, cara, pega esse dinheiro, o cara já é zilionário. Não tem nem o que fazer, cara. Não tem... Então, assim, poderia ajudar e tal. Então, assim, eu penso que é muito desigual, cara. Não, mas é bom saber que você tem esse bom coração. Eu também tô com um projeto aí futuramente de fazer um auxílio. Depois eu vou te falar com mais detalhes aí na hora que tiver mais no ponto. Mas eu vou precisar de uma equipe de dentista. Não, é Porque eu muito... sozinho não vou, né, não vai ter hora, como. Se você precisar de mim... Não, mas na hora, eu vou te chamar também. Então, o podcast aqui é um projetinho e vai ter Cara, outro eu acho que projetinho top. isso é aí. muito interessante, cara. Deus vê de bom grado demais. É. Não adianta a gente falar assim, nossa, ganhei esse dinheiro e tudo mais, e chegar na hora e não poder ajudar uma pessoa que tá precisando, que tá realmente Isso. ali. Não, e o mundo dá volta, né? Com Sempre certeza, falo, porque hoje com a gente está em ascensão, né? É bom, você trabalha para isso, você ganha. É mérito nosso, mas assim, tem gente que às vezes não teve a mesma oportunidade que a gente teve. Não só isso, às vezes teve gente que teve, mas o dia de amanhã a gente não sabe. Então verdade. amanhã, pô, lógico, pode às vezes não estar tão ruim quanto, né, algumas pessoas, algumas situações que nós conhecemos. Mas pode estar muito pior e precisando de ajuda, entendeu? E aí, né? Claro que a gente não faz pensando em algo em troca. É Né? O verdade. que vale é você fazer de É a bom coração sem intenção. esperar nada em troca. Mas mesmo assim, né? Tem que ter uma reciprocidade, você tem que ter um bom coração, tem que pensar no próximo. Né? E é por isso que vai ter um projetinho de atendimento odontológico Isso é futuramente. bíblico, né? É.
E aí a gente vai ajudar na parte odontológica. Vamos botar sorriso. Fazer o que a gente faz de melhor, né? Arrancar dente e colocar dente. Quem tem a gente tira, quem não tem a gente põe, né? Rapaz, aquela velha história. Vai sair todo mundo lá rindo. Sai todo mundo rindo, só sorriso. Bom demais. Fico feliz, cara. Qual livro você gostou mais? Cara, Pai Rico, Pai Pobre. Aquele livro pra mim é um livro pra vida. Você já leu? Ele é excelente, viu? Que livro, pra caramba. Que livro. Assim, igual eu falei que na época eu não gostava muito de ler. Nossa profissão não tem jeito. Ou o cara estuda ou ele estuda. E eu penso que tudo é hábito. Então, assim, quando eu li o Pai Rico, Pai Pobre, foi um amigo meu da faculdade que me indicou. Na época ele estava passando por dificuldade e tudo mais. Inclusive é uma história bem bacana. Ele foi uma das pessoas que mais me ajudou quando eu precisei ir na faculdade. Porque não tem jeito, cara. O acadêmico, ele é fudido. Não tem jeito. Geral, né? Cara, o cara não vai ter o dinheiro pra chamar a gatinha pra dar uma volta. Não tem jeito. E aí, na época, ele estudando e tudo mais, ele já tinha um filho, ele já tinha feito agronomia e tava fazendo odonto, porque a esposa dele é dentista. E aí ele já tinha uma clínica em Palmeiras de Goiás, estava abrindo outra clínica em Cesarina. E aí ele, cara, eu preciso fazer odonto, porque eu vou falar com os dentistas e eles não me respeitam, porque nem dentista eu sou, o que é que eu tô falando. E aí na época ele foi me indicou, falou, cara, lê esse livro que isso aí é pra sua vida. E eu peguei 1 bilhão de ensinamento ali. Porque na época, cara, tanto ele quanto eu, a gente veio realmente de baixo. E aí a gente surgiu a ideia de falar, cara, a gente precisava de um dinheiro, o que eu faço, o que eu faço? E aí a gente começou a vender luva de procedimento. Bacana. E aí na época, eu não lembro a quantia que a gente juntou ao certo, mas acho que não deu R$2.000. Compramos, achamos um fornecedor de luva da Supermax, e aí compramos um monte de luva. Na época ele tinha um Celta, a gente encheu esse Celta de luva. Eu falei, cara, eu conheço uma avenida ali no Parque Ateneu, nós vamos lá é cheio de clínica, bicho. Nós vamos torrar de vender luva. Nós vendemos uma caixa. Pagou a gasolina. Eu lembro que dava lucro de R$50 por caixa. Caramba. Aí era a gasolina, eu acho que não deu 10, R$15 pra cada, mas assim, cara, foi igual eu falei, a gente não pode desistir. Se a gente tem um propósito, se a gente acorda cedo e tem Deus no coração, tudo vai fluir. E aí, na época, a gente começou a vender luva e tudo mais, porque lá no livro fala, né? O pai rico, ele é próspero, mas não só por causa do dinheiro. Ele ensina o filho o que ele tem que fazer para ele conseguir prosperar. Já o pai pobre só reclama, só coloca dificuldade. E aí, na época, a gente pegou isso aí pra nossa vida. Então, vamos correr atrás. E aí, começamos a vender luva, aí fomos vendendo devagarzinho. Aí, chegava na clínica pra vender. O cara, precisa de mais descartável. Aí, começamos a vender só descartável. Luva, máscara, gaze. E aí, cara, tô precisando disso. Aí, praticamente, viramos uma dental ambulante. Que foi aí que eu conheci o Lorival da Dental Lima. Conheço demais. Cara, aquele cara me ajudou. É mesmo, cara? Puta que pariu. Na época, eu tava no 4º período da faculdade. E aí, uma dificuldade lascada, bicho, pra comprar as coisas. Meu pai passando por dificuldade financeira. E aí, eu falei, bicho, vou me virar. E aí, com o dinheiro das luvas, dava pra eu me manter, dava pra eu ganhar uma graninha. Porque não tinha custo com nada praticamente, era mais comer, sair e tudo mais, me manter lá em Anápolis. E aí a gente pegou e conheceu o Lorival. E aí o Lorival confiou demais, cara. Porque em Anápolis só tinha uma dental, que era a Dr. Shop. Tinha uma outra dental que eu não me lembro o nome ao certo, mas acho que era Dental Buticão, que era lá no centro, desse tamanhozinho. O cara praticamente já estava fechando, não deu muita moral. E a Dr. Shop dominava o mercado. E aí eu peguei, na época, eu resolvi estudar na faculdade e eu tinha nota boa. E aí o que eu fiz? Comecei a dar monitoria. Boa. E aí enturmava com os calouros. Na época eu pegava o WhatsApp, tudo por WhatsApp. Você era o cara da lista, né? Lembra de mim e tal? Aqui, né? Cara, eu tô vendendo material, consigo cobrir, não sei o que. Moço, eu enchi o carro de material de Goiânia para Anápolis. Bacana. E aí na época dava pra tirar uma graninha muito boa.
E aí, o que eu fazia com esse dinheiro? Comprava o material da minha lista. E o que sobrava, foi aí que eu consegui comprar meu consultório, cara. Top. Muito bacana, Porque muito bacana. eu conhecia os dentistas, e aí o dentista falava, ó, você que anda muito aí, tô com a cadeira pra vender, tô com raio-x pra vender. E aí que eu consegui comprar as coisas que eu tenho, autoclave, tudo. Então, assim, foi muito bacana, cara. O Lorival, eu só tenho a agradecer a ele, a todo mundo que passou na minha vida nessa época. Conheço demais, porque, gente boa cara, demais. Já fui lá tá conversar com ele, gente finíssima. Ele, assim, ele me entregava a lista sem nem conferir. Se eu fosse uma pessoa de má índole, eu pegava os materiais ali. Ele confiou em mim, assim, absurdamente. Tanto é que toda vez que eu vou lá, ele enche meu saco. Quando eu comprei meu vale, ele tá vendo aí, o cara formou tem pouco tempo, já tá batendo de vale, não sei o quê. Ele é gente boa, rapaz. Já falei pra ele aqui cara, do podcast. Depois eu vou chamar ele aqui também. Firmeza pra caramba. Chama ele mais um, chama você e ele aí pra gente trocar uma. A história de vida dele é fantástica. Ele é um cara bacana. E assim, igual a gente tava falando do livro, cara, é isso aí. É realmente a gente ter resiliência. Correr atrás. Você gostou desse aí? Tem um livro que chama Sorte e a Boa Sorte, sabe? Resumidamente, depois se quiser até te empresto. Resumidamente é o seguinte, ele conta sobre dois personagens, são dois cavaleiros, certo? O primeiro ele conta com a sorte. Merlin fala para achar um trevo. Então o primeiro, ele fala que o trevo está na floresta e ele vai lá procurar o trevo para achar na sorte. O outro não. O outro, ele cai, né, na real, que é muito grande a floresta. Então é muito difícil ele achar na sorte. Então ele começa a criar meios, né, para que esse trevo, né, apareça, que ele cresça. Aí ele começa a procurar o que é necessário para isso. Ou seja, ele vai plantar uma situação, ele vai projetando a situação para que ele consiga, né? E é uma competição, né? Então chega um certo momento que até o rapaz da sorte não acha, né? E vai lá ver ele, que também não tinha achado ainda, e curte com ele. E fala, você também não achou? Você acha que você vai achar com isso aí? Né? Nesse pedacinho pequenininho de terra que você tá? E vai embora, sem o trevo, sabe? E aí ele cai, ele fala, poxa, será que eu não vou conseguir achar? Mas ele tem um finalzinho que, né, obviamente, ele tem o resultado esperado e até mais do que ele esperava, porque ele conseguiu criar esses meios para ter a boa sorte. Chegar onde ele queria. Exatamente. Né? Então, na verdade, a boa sorte é diferente da sorte, porque você cria os meios. Você não vai contar com algo aleatório, você vai colher o que você plantou. Não tem jeito. Esse que é o objetivo do livro, para você refletir, né, e plantar. Por exemplo, você estava vendendo luva. Você criou meios, né, para crescer. Então, vendeu um pouco mais, conheceu o Lorival, né? Você nunca ia conhecer o Lorival se você não começasse vendendo as luvas, entendeu? Assim, cara, eu gosto muito de conversar, Rodrigo. Minha mulher até briga comigo, que eu sou aberto demais, que eu brigo com todo mundo. Tá muito sorridente, o que aconteceu? Cara, eu sou amigo de todo mundo, cara. Eu sou amigo dos porteiros lá do meu prédio, de todo mundo, cara. Eu valorizo muito isso aí, a relação interpessoal. Por quê? A gente não sabe o dia de amanhã. A gente pode estar conversando aqui agora e amanhã a gente não sabe. Então, assim, eu penso muito que cada pessoa tem uma importância. Sim. Então, esses dias eu tava no sinaleiro. O porteiro abre muitas portas, né? Esses dias eu tava indo lá no Kennedy ver uma paciente. E aí eu parei no sinaleiro com o vidro aberto e tal. Aí veio um cara com a mão tudo calejada, todo sujo. Tô vendendo uma paçoquinha. Tô vendendo a paçoquinha aqui e tal, mas meu negócio é trabalhar na roça, não sei o quê. Eu falei, cara, todo serviço é honesto. Eu falei, pelo menos você não tá roubando, pelo menos você não perdeu a dignidade. Tá? Então, assim, eu não tenho vergonha de contar a minha história, cara. Eu andei no chão da van pra ir pra Anápolis no primeiro ano, porque meu pai não tinha R$450 para pagar a mensalidade de eu ir para Anápolis, mensal. E o cara me ajudou. O cara da van, o cara da van me falou, cara, eu vou te carregar. Tinha um chãozinho lá da van, falou, a barreira de Anápolis aqui praticamente não para. Se fosse desse tamanho, você não ia caber lá, então tem um porquê, né? Depois eu cresci. Bom que era magrinho na época. Então, assim, ele me ajudou pra caramba, bicho. Então, assim, aonde eu cheguei, igual eu te falei, ninguém chega aonde tá sozinho. Cada pessoa tem uma importância.
seja do mais baixo ao mais alto calão. Sim. Então, assim, igual eu te falo, cara, eu gosto muito de conversar com as pessoas, de ouvir o que a pessoa tem pra te falar e tudo, mas tem coisa que você vai absorver, tem coisa que não. Então, eu penso que isso é muito importante. Igual eu dou aula lá no Kennedy mesmo. Cara, às vezes eu converso com a secretária lá, com a funcionária e tal, todo mundo me trata super bem, não sei o quê. Isso é muito importante. Demais. Porque através da secretária vai chegar o paciente, que vai chegar no aluno, que vai chegar a mim, que é o meu sustento. Rapaz, secretária pode até trabalhar para você um dia, você não sabe disso. Né? Inclusive, né? E é uma coisa também muito importante, igual quando eu fiz a especialização de implante, minha professora virou para mim e falou, você trata todos os pacientes bem, que muito paciente sai daqui para ir tratar com você lá no consultório. E bacana, foi o que aconteceu. Ninguém nunca me deu essa dica, apesar que sempre tratei bem também. Cara, então assim, tem vários pacientes que foram pacientes meus na especialização que vai lá no meu consultório. Bacana. Isso é muito interessante, cara. Então, assim, demais. Igual eu penso, às vezes a gente tá estressado e tudo mais, tá naquela coisa, naquela bolha nossa dentro do carro, com o celular, aquela correria. E aí, às vezes, não tem tempo pra ouvir o que um cara vai falar no sinal. Ele tem cara que é só lorota mesmo, mas tem uma pessoa ali que vai te falar alguma história boa. Que vai te falar alguma coisa que vai somar pra sua vida. É que você é uma pessoa emotiva, né? Você leva pelas emoções. Isso é muito bom. O que acontece? Com o tempo, né? Você começa a notar quem vai ter que tem um potencial. Porque, igual a gente falou mais cedo aqui, nem todo mundo, não basta ser o mais inteligente ou que tenha a mão mais rápida para fazer o provisório. Né? Então é um conjunto. É a pessoa que vai tratar bem, que vai saber conversar, né? Que vai saber atender o pedido da outra pessoa, escutar. Então, assim, eu vejo que você tem um grande futuro pela frente aí. Não sou a mãe de nada, não, mas eu vejo que você tem um grande futuro. Né? Só continuar nessa pegada. Você tem pouco tempo, né, de formado, entre aspas, né? Cara, e já construiu muita coisa. Graças e a tendência vai ser melhorar, cara. Pode ter certeza. Conheço o pessoal que já formou tem um tempo, então a gente acaba conhecendo realmente. Você vai ver. Pensa você com 15 anos de formado, vai estar tá grande profissionalmente também. Amém. Maior profissionalmente. Grande já tá, né? Vai estar maior profissionalmente. Amém, cara, amém. Assim, é muito gratificante mesmo. Você vê que, cara, eu não pensava que com 5 anos de formado eu ia ter o que eu tenho. Não de questão financeira, mas de participar de um podcast, essas coisas, né? Podcast. Eu falo de questão de indicação, cara, de referência. Então, isso é muito interessante, cara. Igual esses dias eu atendi uma paciente com a aluna me indicou. E ela é implantodontista também. Ela, cara, tô te indicando porque se minha mãe precisasse fazer um tratamento, eu ia indicar você. Perfeito. A paciente chegou lá pra mim e falou isso. Falou, ela te indicou porque ela falou que colocaria a mãe dela em suas mãos. Resolve meu caso. Nossa, não precisar de uma indicação melhor, né? Cara, tá então isso é muito gratificante, isso é muito bom. É muito bom. Não, demais. Eu tenho um colega meu, né, Claudione, gente boa demais, né, como pessoa também, profissionalmente. E ele passou em alguns concursos e foi reduzindo o trabalho na clínica dele. E ele constantemente me indica o paciente, eu sou super grato por ele, para indicar. Isso é bacana demais. E ele confia sim. Eu atendi ele, a esposa dele que também é dentista, só que também concursada em questão de indicação e confiança. Atendi. Eu entendo as indicações que ele faz também, só pessoa boa também, quando ele indica, é caso bom. Então, assim, né, você vai realmente, com o tempo, vai formando, né, uma clientela boa, as pessoas vão confiando, e os que são mais parceiros confiam mais ainda, né, as pessoas que te conhecem profissionalmente. Você não pode cair no relaxo, né? Aquele paciente seu antigo, eu valorizo isso pra caramba, cara. Paciente do meu primeiro consultório, lá na Vila Nova, na Portinha, o cara foi lá e é meu paciente até hoje, é fiel, tem muita gente. Porque vai ter muito paciente que vai chegar no nosso consultório, vai ser um paciente ali de momento e depois você nunca mais vai ver. Grande maioria, mas tem uns que ficam e vão embora. O cara que realmente é fiel a você. Eu acredito muito nisso. Igual, meu barbeiro é o mesmo, pessoa que mexe no meu carro. Porque, cara, eu sei resolver o problema da odontologia. Agora, não me põe pra apertar um prego, bater alguma coisa, resolver alguma coisa lá, que eu não vou dar conta, pô. Não adianta. Não adianta. Meu pai é tipo MacGyver, ele resolve tudo, ele acha que ele resolve tudo e tudo mais, e tem hora que dá certo, tem hora que não dá. E eu sou mais retraído, eu penso que cada pessoa tem uma profissão.
Cada pessoa vai saber o que ela faz naquele determinado momento. Com certeza, cara, com certeza. às vezes tem coisa que a gente consegue resolver e tudo mais, mas tem coisa que não adianta. Tem um profissional para isso. Sim, sim, sim. Cada um vai fazer a área dele bem feito, né? Eu tenho paciente de acompanhamento tem 10 anos com as porcelanas na boca, sabe? Mais de 10 anos. Eu vejo você postando lá, bacana demais. Eu atendi uma ontem que eu fiz a reabilitação, tem 6 anos dela. E eu nunca postei uma foto no Instagram. Mas você não gosta de me postar, né? Nunca postou. E realmente, eu fiz uma gengivoplastia, descruzei. Era meio que topo a topo, descruzei, fiz a parte superior fica toda. na expectativa, né? Tem Tinha paciente, fala, ai, vai me postar. Tinha um implante, eu quero pra ela pra dar uma entrevista, né? Tinha um implante que tinha perdido metade do implante só de osso, exposto metade das espiras, tirei enxerto em bloco, outro implante. Atendi a mãe, né? Família toda. Então, assim, uma pessoa que confia extremamente em mim, né? Isso é bom demais. E o mais importante, as porcelanas estão na boca, estão bonitas. A gente 10 sempre dá. anos. Nossa, cara, vai Tem longe. credibilidade maior do que essa. É o que eu falo. É o acompanhamento. A pessoa dura, eu abro o caso. Pô, esse aqui tem mais de 10 anos. Esse aqui tem 10 anos. Falei, dura. Esse aqui sumiu. Esse aqui não tirou a foto final. Cara, eu fico grilado demais. Igual às vezes eu faço um caso e aí resolve o que o paciente quer. Aí o cara some. Manda mensagem, igual eu fiz um caso, cara, as facetas ficaram lindas pra caralho, né? Eu falei, nossa, velho, que caso lindo, bem estratificada, maquiadinha, trem mais perfeito. Cimentei, o cara sumiu. Eu falei, velho, não tem nem um depois disso aqui, que o cara tava anestesiado e tudo mais. Aí eu tentando falar com ele, aí ele conseguiu ir lá. Eu falei, moço, eu tava te procurando mais que tudo, bicho. Ele, não, doutor, é porque ficou bom demais e eu fumo pra caramba e não manchou, tá tudo certo. Eu falei, cara, eu preciso ter um acompanhamento, eu preciso te ver, eu preciso tirar foto e tal. Então isso é muito bacana. É, legal. Eu tenho um também que eu fiz a parte superior, ficou excelente. Eu cimentei lá as 10, são 10 ou 12, alguma coisa assim, cimentei as 10 ou 12. E geralmente tira o grosso do excesso, né? E deixa pra refinar na outra consulta. Né? Você tá até cansado, sua vista tá até cansada. E aí, rapaz, o caboclinho sumiu uns 3 anos. Aí ele apareceu quando veio fazer os inferiores. Aí eu fui tirar o excesso, 3 anos de cimento. Não saiu, cara. Ainda tinha cimento lá. Eu falei, cara, campeão, a gente tem inflamado aqui, onde tem um cimento que nós cimentamos aqui, você sumiu. Então, assim... É a relação muito, muito próxima, né? Não adianta o profissional fazer o negócio se o paciente não colaborar. Cara, tem de tudo. Você vai ver, tem de tudo, tem de tudo. Não é igual eu já atendi um paciente que eu fechei um diastema tem 2 anos. Nem eu sabia que tinha 2 anos. E aí, ele chama Bruno também, gente fina pra caramba. Aí ele foi lá em mim, cara, o trem perfeito. Aí eu olhei na ficha dele, 2021, falei, cara, eu jurava que a gente fez isso aqui ano passado. Então, ano passado você não veio. Não tive tempo, mas tava tão bom que... Então, assim, é muito bacana, cara. Cara, e me diz uma coisa, quais são as 3 coisas que você mais valoriza? Cara, família. Minha família. As pessoas que realmente estão do meu lado, meus amigos. Minha profissão, Deus. E eu acho que a vida, cara, a vida no geral, as coisas boas da vida, tá sempre de bem com a vida, ter muita gratidão, não ficar murmurando. Acho que quando a gente pensa coisas boas, a gente atrai coisas boas. E eu sei que você é na mesma pegada. Não, sempre. Eu sei que isso é muito fato, cara. Tem gente que às vezes aquela pessoa, com certeza você conhece pessoas que são assim, que murmura, que reclama, que... Cara, um negócio que eu não tenho comigo é inveja. Isso é um negócio que eu posso bater no peito e falar que se eu estiver chegando ali de Ferrari, eu fico feliz. Porra, o Rodrigo trabalhou, ele correu atrás, é mérito dele. O que você fez, Rodrigo? Não, Bruno, eu fiz isso e tal. Me deu o caminho. E eu vou ter que percorrer esse caminho. Sim. Agora tem gente que fala, nossa, o Rodrigo tá andando de carrão, o Rodrigo tá fazendo isso, não sei o quê. Com inveja do que você conquistou. Brabo, né? Isso aí é brabo. Cara, isso é muito ruim, cara. Na nossa profissão tem muito isso. Tem muito. A pessoa chegar e falar, nossa, o cara conquistou isso. Às vezes pega... Esses dias eu comprei uma lupa, foi 15 pau. Quando que eu imaginei que eu ia conseguir comprar um instrumental desse de 15 conto? Por quê? Porque eu trabalhei. Sim, trabalha pra isso. E é um né? negócio que, cara, a magnificação hoje, pra mim,
É um negócio que você... Eu fico igual criança. Fica bom mesmo. Igual eu tenho 27 anos. Cara, minha vista tá beleza. Mas, cara, eu fiquei assim, falo, nossa, eu nunca vi isso aqui no dente, cara. Até hora que eu fico até brincando, assim, põe um ácido lá, velho. Olha, cara, é massa demais. Então, assim, isso aí é um negócio muito bacana, cara. A questão do que você carrega com você, do que você atrai. Não Sim, tem jeito. com Não certeza. tem jeito. A questão da energia. Não, e tem outra coisa também. Eu fiz, uma época, um curso também que ensinou o seguinte. Várias coisas, mas uma delas foi o seguinte. Você passa em uma loja. Questão do próprio pensamento. Você vê uma roupa cara. Você, nossa, que roupa cara, não vou conseguir comprar. Não é assim, você tem que passar, fala, pô, que roupa bonita, gostei. Como que eu vou fazer para conseguir pagar isso aqui? Então você automaticamente, seu cérebro vai trabalhar pensando nas maneiras que você vai ter que fazer para conseguir aquilo. Para chegar naquilo. Então uma hora vai dar um start lá, você vai falar, pô, poderia fazer tal coisa, poderia, sei lá, vender tal coisa, parcelar, papapá. Então você vai conseguir, desde que você pense como você vai chegar lá, né? Então não existe poder maior, quer dizer, tirando Deus, né? Mas não existe poder maior além de você mesmo, né? Ter essa iniciativa. Então acredito muito também no poder do pensamento, mas nesse sentido, sabe? No sentido de que você pode trabalhar para conseguir algo. Isso é verdade, isso é verdade, cara. Isso é questão do trabalho, ela não falha hora nenhuma. A pessoa trabalhou, ela vai colher. Independente da profissão, não adianta. Exatamente, exatamente. Cara, eu separei uma pergunta aqui, né? Apesar que não tem muita coisa a ver com odontologia algumas, mas aqui, no que você não é muito bom, cara? Cara, eu acho que eu não sou muito bom em questão de organização. Eu tô melhorando, hein? Nossa, minha mulher briga comigo, que às vezes eu sou muito estabanado, às vezes. Igual assim, levando pra profissão. Eu vou resolver o problema. Joga a bucha pra mim que eu vou resolver. Mas às vezes eu saio abrindo instrumental, pego e jogo e minha secretária fica doidinha. A secretária fica doida. Nossa, fica igual aqueles malabaristas pegando as coisas assim. Então, assim, às vezes eu sou muito estabanado nessa questão de começar a fazer uma coisa, eu já faço outra e tudo mais. Mas eu resolvo. Eu acho que eu não sou muito bom nisso. Questão de organização. Mas um propósito que eu coloquei na minha vida é começar as coisas e finalizar. Igual às vezes eu acordo assim, aí hoje o que eu ando fazendo? Acordo, faço um cardio lá no prédio mesmo, já dou uma acordada, aí eu já tomo um café, então você já fica mais ligado. Antigamente eu começava a fazer o café, aí ligava a televisão. Aí a televisão me intertia e eu esquecia do café. Nossa, isso era um desastre. Eu tive uma época que eu acordava mais cedo. Eu vejo você postando, 4h30 da manhã, 5 horas, o cara tá ligado. Era pra eu estar voltando questão de costume, né, cara? Eu acho isso interessante. E era pra eu ter voltado já, a questão que, né, feriado aí que passou, né, você acaba perdendo um pouco o ritmo. O ser humano é preguiçoso. Exatamente. A gente cai na rotina ali. Exatamente. Esses dias eu tava lendo um negócio que é muito interessante, o cara falando assim, o André Kimura. Sabe quem é isso? Ele posta um negócio muito interessante, ele falando, cara, eu já acordei cedo, já malhei, já li um livro, já escrevi não sei quantas páginas, já ouvi E ainda são 6 da manhã. E ainda são 6 da manhã. Então, assim, é o poder do nosso cérebro. Mas por quê? Ele acordou cedo, deu mamar pro filho dele, e aí ele deitou com preguiça. Falou, não, vou tirar mais um cochilo. E não dormia. Ele falou, cara, meu corpo tá me dando sinal de que eu tô descansado. Então eu vou produzir. É a questão do costume, cara. Isso. Ninguém gosta de fazer certas coisas. A gente é tendencioso, igual aqui. Tá super confortável, a gente tá na poltrona e tudo mais. Do que às vezes a gente tá fazendo outra coisa que estaria fora da nossa rotina. Exatamente. O corpo humano é preguiçoso. É preguiçoso. Né? Abordando um pouco a preguiça aqui, o que acontece? Eu também aprendi no livro o seguinte. O que é a preguiça? Aquilo que você não quer fazer. Então, às vezes, você sabe, por exemplo, eu tenho um filho, então, ajudar a cuidar da casa, ajudar a cuidar da criança. Né? Eu falo, pô, eu trabalho fora. Às vezes, pode ser que você marque paciente para mais tarde, né? Com a desculpa de que você está trabalhando, exatamente. Para não ajudar. Só que, na verdade, você está sendo preguiçoso, que você não quer ajudar em casa, entendeu? Lavar vasilha. Exatamente. Pô, não vou... Se eu voltar, tem que cuidar. Não, então, na verdade, você não é trabalhador, né? Às vezes você não está sendo trabalhador, você está sendo preguiçoso.
Tá protelando, né? Exatamente. Então, quando você está evitando fazer algo, cara, é a preguiça que você está deixando, né, dominar você. É verdade. E lógico, independente do que você faça, né, nunca vai ser bom. É isso aí. E na questão da odontologia hoje em si, puxando um pouco para nossa área, o que você tem achado assim da parte estética? Hoje tá um negócio de louco, né, cara? Fala assim a questão das facetas, que é a nossa área também. Acho que o pessoal hoje tá vendendo umas coisas que mirabolantes, né? Tem hora que eu vejo uns negócios no Instagram lá, eu falo, cara, como que o cara tem coragem de postar isso? Então, acho duas coisas principais, dois falsos. Primeiro, que é o carro-chefe. A estética hoje, você chega aí no... Qualquer pessoa que você chegar e fala, você quer ficar mais bonito? 99,9%, se não todos, vão falar, quero. Entendeu? Então, aí entra a segunda questão. É como que eles estão fazendo isso, cara? Você tem desde facetas de porcelana, facetas de resina, harmonização facial, gengivoplastia, você tem inúmeros procedimentos para ficar mais bonito, trabalhar a parte estética. Só que a pessoa, às vezes, você pega um dentista que sabe fazer só uma faceta de resina, né? Então, às vezes, você querer encaixar todos os casos naquilo não é o ideal, né? Então, em relação ao procedimento, crítica nenhuma, porque os procedimentos existem, né? E é excelente quando bem executado. Só que qual que é o problema? Às vezes a pessoa sabe fazer só uma coisa e quer encaixar aquilo que ela faz em tudo, né? Ah, eu sei fazer só ortodontia. A pessoa perdeu o primeiro molar inferior, por exemplo. Vai lá em você. Ah, eu sei fazer ortodontia. Vamos montar um aparelho e fechar esse espaço aqui do primeiro molar. Não vai ficar bacana. Isso não existe mais hoje em dia, né? Então, eu sempre comparo a odontologia com aquele sábio que chega nos 5 cegos e fala, deficientes visuais, vão lá no elefante, né? Apalpa ele, voltem aqui e me falem como é que é o elefante. Então, o que pegou na barriga do elefante vai falar, nossa, o elefante é igual uma parede. O que pegou na tromba vai falar, o elefante é igual uma cobra. Pegou na perna do elefante, vai falar, igual uma árvore. Aí, quem estava errado? Todos estavam certos, só que estava enxergando de acordo com a sua perspectiva. Agora, qual dentista você quer ser? Você quer ser um dentista cego que enxerga só uma perspectiva ou você quer ser o sábio que vai enxergar tudo, entendeu? Cara, eu acho isso muito interessante, porque assim... E eu explico pro paciente, porque o paciente chega lá e fala, mas fulano falou que vai fazer tal coisa, né? Tá errado. Às vezes até que não, um outro caminho diferente, entendeu? E da mesma maneira que às vezes a pessoa chega em mim me perguntando, vai chegar em outro, perguntando, vai chegar, doutor Bruno, o Rodrigo falou tal coisa, o que você acha? Entendeu? Então, assim, tem que ter uma visão mais ampla da odontologia. A odontologia hoje, o problema é que às vezes visa para um lado só. Aí a pessoa faz um monte de curso de estética só e esquece a função. O pessoal tá muito preguiçoso. Esse dia eu fui dar aula lá em Rio Verde. O pessoal não sabia anestesiar, cara. De verdade. Eu fiquei com dor no coração. Falei, cara, que isso? Falou, pega lidocaína. Fica mais fácil. Cara, então assim, hoje a informação tá tão fácil, cara, e aí o pessoal tá preguiçoso. Claro que teve a questão da pandemia, que atrapalhou muita gente, questão do EAD. Só que, cara, você vê que o pessoal não tá se propondo a pagar o preço, cara, pagar o preço. E pra mim, cara, o bom dentista é aquele que se propõe a ser bom no que ele faz. Vou fazer uma faceta. Faz uma faceta bonita. Vou fazer um levantamento C. Faz um levantamento C, tranquilo. É isso, cara. Agora a pessoa... Eu tenho um propósito comigo que eu nunca vou pôr a mão na boca de uma pessoa se for pra piorar a situação. Exatamente. Isso é sacanagem. Igual o tanto de retrabalho que chega pra gente hoje, cara. É absurdo. Eu tô com um caso de uma paciente lá que eu tô até com dó de como eu vou falar pra ela que ela vai ter que fazer do zero. A pessoa já gastou dinheiro. Já gastou a perspectiva que ela tinha do primeiro tratamento. Já gastou tempo. Então, assim, igual a gente falou no começo, envolve muita responsabilidade. Demais. A responsabilidade é muito grande. Às vezes a gente... Não sei você, mas às vezes eu no começo da profissão, cara, por preguiça. Ah, não vou isolar isso aqui não, cara. Professor chato, mandava eu isolar e tudo mais. A restauração caía um pouco tempo depois. Então, assim... Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê de ser feito daquela forma. Sim, então não adianta, cara, não adianta. E com o tempo você vai vendo a necessidade. Você vai vendo, às vezes no começo da profissão a gente é mais preguiçoso, depois você vai vendo, cara, eu prefiro gastar 1 hora com esse paciente para fazer uma restauração.
mas a restauração vai sair bem feita. Acabou. Às vezes é melhor você não fazer algo do que fazer na metade. Eu atendi uma paciente famosa no Instagram, né? Ela chegou, amiga da minha esposa, colega, né? Era amiga, não sei bem a relação, mas chegou lá e falou o seguinte, ela falou, olha, doutor, eu quero fazer lente de porcelana. Eu olhei o caso dela, falei, olha, no seu caso, por enquanto, não é para fazer. Volta no seu cirurgião bucomaxilo, que tem algumas coisas para serem resolvidas com ele ainda. Depois nós vamos entrar com as lentes. Sabe qual que era o problema? Ela mordia, a maxila mexia. Né? Mexia. Então, ela fez a cirurgia de bucomaxilo e não tinha osso integrado a maxila, cara. Eu nunca vi algo igual, fala a verdade. Fez Lefort, né? Então, o que que acontece, né? Volta lá, né? Resolve. Quando você não é bucomaxilo, você vê uma situação dessa, você olha duas vezes, peraí, deixa eu ver se eu vi isso mesmo. Você olha e fala, eu vi isso mesmo. Então, não, cara, igual tem vezes que a gente tem que voltar atrás, tem vezes que o paciente vai chegar querendo uma coisa que não é indicativo pro caso e ela dele, voltou depois de 6 meses, você vê, e confiante, por quê? Porque se eu quisesse... Você foi sincero, você foi honesto. Se eu quisesse cara, usar da Maia, né? Da má fé. Porque adianta a mulher ter as facetas, a maxila dela. Exatamente. Falei, você trata isso aqui primeiro, né? Não vou pôr nem a mão. Você trata acontecendo isso. Falei de uma maneira mais light. Mas, infelizmente, tem coisa que não é light, né? Vou ter que voltar para refazer. Vai fazer o quê? Mas deu certo. A longo prazo deu tudo certo. Ficou excelente, cara. Você já passou, né? Você falou aí que tem algumas situações de retrabalho que tem que avisar o paciente. É uma situação difícil, né, cara? Demais. Assim, eu acho que envolve muito psicológico. Às vezes, assim, eu vou atender um paciente, às vezes eu chego até mais cedo. Falo, como que eu vou passar isso aqui pra ele? Porque você tá lidando com a vida ali, então você às vezes fala, cara, às vezes a grande maioria das notícias que a gente dá são maravilhosas. Que tá na nossa mão, o paciente não inchou, seu levantamento disso aí foi perfeito, a membrana não rompeu, deu tudo certo, o implante ósseo integrou. Mas a gente tá susceptível a erro. Sejam erros nossos, ou seja, tratar erros dos outros. Então, assim, eu não sei você, mas eu sou muito chamado para resolver cirurgia, coisas que outros profissionais fizeram ou que outros profissionais têm medo de fazer. Então, eu acho isso muito interessante. Sim. Porque eu tenho meu consultório e tudo mais, às vezes um colega fala, Bruno, tem 4 cis aqui para você e tal, isso aqui eu não faço, não. Faz aí. Manda para mim ou então eu vou lá. Bruno, tem esse implante aqui. Igual ontem eu fui para um amigo meu fazer um levantamento, sei lá, implantodontista, igual a gente tava conversando aqui antes. E ele falou, cara, eu prefiro operar nós dois e tudo mais, você vai ter uma outra visão, algo diferente. Então, assim, eu acho que a gente nunca perde por ser humilde. Sim. Falar igual, cara, eu já troquei ideia com você, Rodrigo, qual cimento que você tá usando, o que você acha? Porque, cara, o mercado é muito amplo. A empresa às vezes nos oferece coisas. Você com certeza tem isso. Vários instrumentais que você comprou que às vezes você nem usou. Exatamente. Não, Às vezes a pessoa empurra aquele em você e caixa. fala, cara, nunca usei isso aqui. Esses dias eu comprei uma micro tesoura no AliExpress. 30 conto. Uma outra tesoura que foi R$800, nem se compara a de 30. Já me passa o link. Eu fiquei de cara com a micro tesoura. É mesmo? Não, coisa de doido. Então, assim, às vezes é pagar o preço, cara, não adianta. Sim. A gente tem muita dica. Eu tenho comigo o seguinte, o dentista ele tem que se ajudar, sabe? Então, por exemplo, podcast. Poderia falar aqui, não vou ter contato com o dentista para o paciente só me ver. Eu acho isso que, cara, não condiz com a realidade. Né? Não condiz, porque hoje em dia, igual você falou, todo mundo tem informação. Se o paciente quiser ir, né, no Zezinho, no Luizinho, é só ele olhar lá, ele vai direto no Zezinho, no Luizinho, não tem essa. Né? Eu acho que o dentista tem que ter um bom relacionamento com os outros profissionais, porque vai ser bom para ele, para a imagem dele, vai falar, poxa, ele não tem inveja, ele não quer ocupar o lugar do outro, certo? E ele só tem a agregar, porque, vamos lá, a gente opera junto, uma situação, por exemplo. Tem uma técnicazinha ou outra, né, que você vai acabar aprendendo. Com certeza. Né? Opero com creche, então tem uma técnica ou outra lá. Esses dias a gente suturou lá um assoalho do seu maxilar, a membrana do seu maxilar. Achei bacana o jeito que ele fez, entendeu?
Então tem umas coisinhas ou outras que você acaba cara, pegando. Igual a gente que trabalha com cirurgia. É muito detalhe, a odontologia é muito Às detalhe. vezes, igual eu vou operar pra uma pessoa, aí a pessoa fala, Bruno, eu tenho tudo aqui, não precisa trazer nada. Não vou sim, cara. Eu levo as minhas coisas. Isso, melhor coisa. Eu sei o que eu tenho, o que vai me ajudar, porque beleza, deu tudo certo. Na hora da cirurgia teve uma complicação, como que você vai resolver? Ali você tem que ter um leque, é igual a caixa de ferramenta. Exatamente. Tem que abrir ali o que vai te ajudar pra você resolver. Só suturar uma aprender, assoalho, cara, é extremamente difícil. Eu já reconstruí membrana do seio que, meu Jesus amado, foi 3, 4 horas lá. Aquela tensão, você passar o fio na membrana, suturar ali na janela, cara. Tem cirurgia que é fogo. Tem sim. A pessoa não pode ter medo de querer aprender, sabe? A pessoa tem que estar com a mente aberta para aprender, para poder crescer. Onde tá pisando. Tem que saber, justamente por isso, né? Justamente para poder não fazer o que está além do alcance dela. Então, se a pessoa está indo com cuidado, pegando conhecimento, trabalhando em conjunto, só tem a agregar, cara. Para ela, vai dar certo pro paciente e pode ter certeza que o final vai ser excelente, que ela vai receber muitas indicações por causa do serviço bem feito. Resolveu o problema. Aí volta aquela questão, né, da humildade, desde que a pessoa tenha, né, humildade para poder relacionar com os outros. Isso é verdade, cara. Ou seja, não tem jeito, né? Toda profissão vai acabar cara, e o que eu falo é o seguinte... No pessoal, né? Como a pessoa é, né, por dentro. E o que eu falo é o seguinte, cara, a profissão é maravilhosa. Nossa profissão é fantástica. Você já deve ter vivido situações até mais do que eu, de questão de gratidão do paciente com você, cara. Pra mim, que ele não tem dinheiro que paga. Demais. A pessoa fala, cara, superou minha expectativa, foi além da minha expectativa. Você devolveu minha vontade de sorrir. Cara, isso é um negócio, bicho, que a gente chega se emociona quando o paciente... Você vê que tem verdade ali, às vezes uma coisa simples, cara. Uma coisa simples, você resolveu ali, não tá no nosso cotidiano, todo dia a gente tá fazendo. Pra gente é corriqueiro, mas pro paciente tem coisa que, cara, isso é muito gratificante. Então, assim, acho que não interfere a quantidade de dentista que tem, mas é a qualidade que você consegue oferecer pro paciente. É o que você tá disposto a ser. É o que você está disposto a propor para o paciente e entregar aquilo ali, não abrir mão do que você propôs. E, cara, e assim, é muito gratificante. Não, acho que, igual a gente estava falando de retrabalho, eu penso que hoje, infelizmente, a gente vai mais tratar retrabalhos. Vai tratar mais periimplantite, porque está tendo mais implante. Então, assim, que não sejam as nossas, né? Que não sejam as nossas. Assim, então, assim, cara, eu penso que nunca vai faltar mercado para quem é bom. Não. Isso aí é um fato. Meu pai fala brincando, mas é a pura verdade. Quem tem dente a gente tira, que não tem a gente põe, né? Não tem... Todo mundo é paciente, não tem essa, cara. E todo mundo vai precisar um dia. Com certeza, cara. Com certeza. Bruno, seguinte, a gente, pra encerrar aqui, o podcast passou o tempo aqui, foi rapidão, cara. Cara, foi bacana demais. Falei, conversa flui. Quando o bate-papo é bom, bicho, você não vê uma hora passar. É muito rápido. É verdade. Né? Fala uma frase aí que seria o seu slogan pra vida. Uma frase sua, uma frase de impacto, que combina com você. Cara, eu acho que a gente não escolhe da onde a gente veio, mas a gente pode escolher onde a gente vai chegar. Então, assim, é muito importante a gente traçar metas. Ninguém escolhe nascer onde nasceu, vir da onde veio, mas eu acho que onde a gente quer chegar, isso aí é consequência do que a gente faz hoje. Boa. Porque, assim, tem uma música que é muito interessante que fala assim, o amanhã a Deus pertence. Então, cara, é fazer o hoje, é plantar hoje, que amanhã, cara, independente do tempo, a gente vai colher. Isso aí é um negócio que eu carrego pra vida. Com certeza. Pode levar o tempo que for, mas igual você falou, como que eu vou chegar a conseguir comprar essa roupa? Como que eu vou chegar a conseguir ter isso daqui? Não falando de questão financeira, mas questão de tudo na nossa vida, até na nossa profissão. Como que eu vou chegar a ser o profissional que eu almejo? Então, eu penso que isso aí é um negócio vale pra tudo na vida, né? Tudo, achei que você ia falar, assim, o que não mata fortalece. Tá bom. A frase foi boa também, né? A frase foi boa.
Tá A massa. gente tem que marcar um treino, né, cara? Você tá- Rapaz, faz comigo não, mano. Eu não dou conta não. Que isso, velho. Pegar de leve. Tem que colocar minhas proteínas em dia, tomar creatina, né? Colocar o shape em forma. Vambora, eu tô Bom dentro. demais. Vambora. Cara, valeu demais, Rodrigão. Você é um cara, assim, gente finíssima. Bicho. Desde a primeira vez que a gente trocou ideia, eu vi que realmente você era uma pessoa diferenciada. E, assim, isso é muito importante. Porque, cara, o meio que a gente vive é extremamente hostil. E quando tem pessoas que são boas mesmo, que não como profissional, mas como pessoa, vê que é uma pessoa que tem um coração bom, vê que é uma pessoa que tá feliz e tudo mais, igual a gente troca ideia direto no direct, você fala, cara, que caso massa, ficou bom, eu mando pra você. Parabéns, Rodrigo, ficou bacana demais. Eu acho que isso aí é muito interessante. Porque, assim, é uma troca, não é de inveja, de coisas ruins. É tipo assim, é tirar um tempinho pra falar, cara, parabéns, você fez um trabalho legal, você tá no Parceria, caminho legal, né? cara. É. Então, cara, ó, acho que você poderia ter feito isso e tal. Então, assim, eu admiro isso muito em você. Porque, assim, hoje é muito difícil de ter pessoas desse jeito. É muito verdade. mais fácil você pegar ali e falar, porra, vou mandar um serviço do Rodrigo pra fulano. Olha o que ele fez na boca do cara. É muito mais fácil, Do exatamente. que a pessoa tirar um tempo, gastar energia de mandar coisas boas pra você. Então, Com assim, eu certeza. admiro muito isso em você. De Brunão, verdade. obrigado, cara. Obrigado mesmo pela consideração. É recíproco, né? Que tudo que você fala é recíproco, também faz casos excelentes, tá? E vamos marcar depois 2 coisas. Um outro podcast, né? Da hora. Esse Chamar foi aqui o pouco, Lorival, né? foi massa. Uma né? hora foi pouco. E o cara, treino foi também, demais. tô dentro. Vou Tô esperar. dentro, né? Tamo Brunão, junto, meu irmão. obrigado, Valeu meu amigo. demais. Até a próxima. Falou, pessoal. Guardamos você no próximo episódio, hein? Valeu, galera.